seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Boa noite para todos, espero que todos estejam bem. E como vocês já viram, nós voltamos para a velha e boa aula tradicional. Quem diria, né? Oh, que maravilha, aula tradicional pela internet. Não gosto. Também tentei outras ferramentas, mas não consegui. Então eu não vou deixar o nosso conteúdo ficar atrasando, porque a gente não tem outras ferramentas. Eu tentei ainda instalar outros programas, continuou travando, vocês viram nas aulas anteriores. E infelizmente a gente vem para o quadro que é a forma mais segura de se trabalhar a matemática. O próprio nome da disciplina já diz métodos matemáticos, então é inevitável você fugir da matemática. Vai ter que ter matemática. Só que, além da matemática, nós vamos fazer com que essa matemática tenha significado para a física. Então, existe, eu não sei se eu já falei para vocês, mas existem até uma divergência entre físicos e matemáticos. Essa disciplina, os físicos dizem que é competência dos matemáticos ministrarem essa disciplina porque é métodos matemáticos. Já os matemáticos dizem, não, é competência dos físicos ministrarem essa disciplina, porque é uma disciplina aplicada à física. Então, eu não entendo de física, eu entendo de matemática. E o outro diz, eu não entendo de matemática, eu entendo de física. Então fica jogando um para o outro essa bola e ninguém se resolve de quem é a disciplina. Então eu acho que a disciplina é de todo mundo, que todo mundo tem que saber, tem que aprender. Porque ela é uma disciplina que tem aplicação em toda a física. Então, principalmente para os físicos, ela é de suma importância, é inevitável. Então, chegando de ladainha, né? Acaba a ladainha por aí. Então vamos para o cálculo vetorial. Eu já mostrei para vocês o cálculo, as formas, né? E algumas regras. Eu mostrei que um vetor A é igual a um vetor B. E eu mostrei que por trás desse vetor A e por trás desse vetor B, tem vetores unitários que são extremamente importantes para você efetuar algebricamente as operações matemáticas. Então, continuando essas operações matemáticas com vetores, nós vamos agora para o quadro e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, eu tenho aqui, a gente já viu a adição de A mais B. Então eu vou adicionar não diretamente A mais B, mas vou adicionar os vetores unitários em cada dimensão, x, y, z, x, y, z de B, x, y, z de A, e vou colocar cada um A com A, B com B, C com C e assim por diante. Não vai ser diferente no caso da multiplicação. Só que no caso da multiplicação de um vetor por um escalar, o que eu tenho? Um vetor A sendo multiplicado por uma constante que eu chamei de C. O que é a constante? Eu já expliquei para vocês que a constante, ela é um número qualquer, um número. Ela é um módulo. Módulo é aquelas duas barrinhas na matemática que transformam um vetor em uma constante, em um módulo. Então, essa constante ela é apenas um número. Poderia ser um número inteiro, poderia ser um número real, poderia ser qualquer valor que está multiplicando aquele vetor A. Então, eu tenho uma constante, que eu não sei quem é, pode ser qualquer um, e por trás do vetor A, eu tenho o AX, A em cima do eixo X, do plano cartesiano, A em cima do eixo Y, também das coordenadas cartesianas, e A no eixo Z, não é um 2, tá? É um Z, em cima das coordenadas cartesianas. Então, percebam que o que vai acontecer aqui é algo muito simples, todo mundo sabe disso.
é que a constante vai multiplicar em x, em y e em z. Então, se eu multiplico c em a x, a y e a z, então a vezes vetor a vai ficar cax, vírgula cay, vírgula caz. Então, isso quer dizer que c vezes a vetor é igual a vetor vezes c. Então, a gente chega até a uma conclusão de uma propriedade comutativa. A multiplicação, ela tem essa propriedade de se eu tenho A vezes B, é a mesma coisa que B vezes A. Então, essa propriedade comutativa, a gente vai até falar dela mais adiante. Nós também temos a subtração de vetores. Quem da física não precisou subtrair vetores? Então, como é que nós fazemos? Nós temos um vetor A menos um vetor B. Então, eu digo que é igual ao vetor A mais, entre parênteses, menos 1 vezes vetor B. Todo mundo sabe que o menos 1 vezes algo é menos algo, porque o 1 não vai influenciar em nada. Então, eu faço o seguinte, eu destrincho A em componentes x, y e z, não vou ficar falando A o tempo todo, porque vai ficar cansativo, menos, fazendo a operação entre os sinais aqui, vai ficar menos x, y e z em relação ao B. O que isso vai me fornecer? Eu percebo que tem coordenada x no B, tem coordenada x no A. Então, eu vou colocar AX menos BX. Tá todo mundo na mesma coordenada? Tá sim. Então, tá certo. Vírgula. AY, tenho aqui AY e tenho aqui BY. Dá para eu subtrair AY e BY? Dá, porque as duas estão na mesma coordenada. Então, eu posso efetuar a subtração normalmente. Eu tenho AZ aqui e BZ aqui. Dá para fazer a operação de subtração? Dá. Então, fica AZ menos BZ. Então, percebam que quando nós temos um vetor, nós não vamos operar necessariamente com o vetor, mas sim com as componentes desse vetor. Por isso que é muito importante que você entenda que um vetor, por trás de um vetor, existem vetores unitários ou versores. E são eles que são as propriedades importantíssimas da orientação dentro de um plano ali, seja um plano de coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas polares e assim por diante. Você vai sempre precisar desses vetores unitários para que você se oriente dentro desse problema em relação aos vetores. Na próxima aula a gente vai ver mais um pouco sobre essas propriedades, porque sem elas a gente não vai conseguir resolver problemas. Então, só passando uma pincelada aí e nós vamos conseguir seguir em frente no nosso conteúdo. Só ressaltando que isso daqui já é cálculo vetorial. Só que isso é a base do cálculo vetorial para a gente deslanchar sem nenhum problema lá na frente. Até o próximo vídeo.